Meus amigos, o 6º episódio da segunda temporada de Gen V foi uma completa loucura. Cara, essa temporada, ela só melhora a cada episódio, é impressionante. Revelações chocantes, teorias confirmadas e uma reviravolta que muda tudo o que sabíamos sobre o Cypher, Marie e o Projeto Odessa. O Stan Edgar está de volta, com planos sombrios, e o que acontece na Universidade Godokin pode redefinir o futuro dos Supers. O Cypher finalmente revelou suas verdadeiras intenções, a gente soube o que realmente aconteceu com o Thomas Godokin, que foi um plot twist absurdo. E a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. A gente tá chegando no fim da temporada e o bicho vai pegar, tá? Hello, my friends, Geek na voz e ainda meio atordoados, com o que aconteceu no final do último episódio, porque basicamente a Marie reviveu a sua irmãzinha, Ela já tinha ido de arrasto pra cima, mas a Marie utilizou seus poderes e reanimou, trouxe de volta a vida. Então ainda meio atordoados, sobre tudo que tá acontecendo e sem tempo pra processar, porque eles têm que sair daí, eles metem marcha de Elmira e vão pra outro lugar. E é aí que a gente percebe pela primeira vez que Annabeth tem um talento especial. Ela consegue prever onde Sam vai aparecer. E mais tarde descobrimos que ela é basicamente uma vidente, Ela tem habilidades pré-cognitivas e consegue antecipar o futuro. Ou seja, literalmente as visões da Raven. Quem pegou a referência, pegou. Mas é basicamente essa habilidade dela, E falando de Sam, ele finalmente decidiu ajudar o grupo, Ele não tropeçou neles por acaso. A Emma já tinha contado que eles estavam indo pra Elmira, mas na época ele recusou o convite porque queria reencontrar os pais. E agora que descobriu que seus problemas mentais são hereditários, ele parece mais disposto a entrar na missão de resgate do que nunca. E ele chega bem na hora, Porque Marie, Annabeth, Jordan, Kate e Emma estavam prestes a serem capturadas novamente. E o Sam ainda dá um jeitinho de roubar uma das vans de segurança de Elmira, O que o garante a fuga do grupo. E como a gente vai ver mais pra frente aqui nesse episódio, cara, tá tudo interconectado com a série The Boys. Houve um tempo, principalmente ali na primeira temporada de Gen V, em que você não precisava ter assistido The Boys pra poder entender o que se passa em Gen V. Claro que se você assistiu The Boys, você tem um contexto maior da série Gen V. Só que essa segunda temporada, cara, você tem que ter a base de The Boys. Você tem que ter visto a última temporada, você tem que ter um conhecimento do que se passa em The Boys, porque tem impacto em Gen V. E como a gente vai ver, cara, vai ter impacto até no Homelander, o que vai acontecer no final dessa segunda temporada de Gen V. Talvez o Cypher tenha impacto no Homelander, olha que loucura. Mas daqui a pouco a gente chega lá. E depois de ganhar uma vantagem, o Sam joga fora os celulares pra ninguém rastrear, e a conversa naturalmente acontece pelo fato da Marie literalmente ter trazido alguém de volta à vida, Mas logo o papo muda pra onde a gente vai agora. Uns querem fugir pro Canadá, outros acham melhor se esconderem em casa, Até que Marie corta o papo e diz que eles precisam de um lugar seguro pra trocar de roupa, comer e se recompor, E realmente era uma situação complicada. Pô, você vai pra onde agora, Simplesmente Cypher, Godokin, VOT, todo mundo tá em cima de você. Você não vai voltar mais pra universidade. Se você for pra casa, vão ter guardas da VOT esperando por você. Então, lascou. Enquanto isso, Cypher, ele descobre a fuga e entra em modo surtado, velho. E dá pra ver que ele é inteligente, mas nem tanto. Afinal, parece óbvio que foi ele quem mandou cortar a garganta de Annabeth pra poder forçar a Marie a testar o limite de seus poderes. O problema é que o plano deu ruim. O Jordan deu conta dos seguranças e Sam apareceu pra estragar tudo, Deixando o Cypher sem o seu bem mais precioso. A gente viu ao longo dessa segunda temporada que o grande objetivo do Cypher era expandir os poderes da Marie, porque ele acredita muito no potencial de que ela pode ser a super mais poderosa de todas, até mais do que o Homelander. E ele conseguiu isso. A forma como ele conseguiu fazer com que a Marie expandisse os seus poderes era simplesmente matar a irmã dela. Então ele armou tudo isso. E agora ele tá irritado por quê? Pô, é ele que fez a cagada. E o grupo finalmente acha refúgio em uma biblioteca, O lugar é meio apocalíptico, Livros queimados por todo lado, inclusive o exemplar de 1984. 1984. Bem simbólico, não? Pelo menos a caixa de roupas sobreviveu, Então todo mundo aproveita pra poder se livrar dos uniformes da prisão. E a Annabeth troca o vestido ensanguentado e Emma acha um banheiro. E Sam, claro, vai direto atrás de comida, E de volta ao salão principal, Sam e Emma descobrem uma sala de controle com um computador e um telefone. E como ninguém da geração deles lembra número de telefone de cabeça, o aparelho serve pra nada. Então a Emma tem uma ideia. Ela ainda lembra a senha do Insta. Ela acessa a conta dela e manda um SOS pro grupo de amigos que inclui Ali e Harper. Enquanto isso, Sam dá uma olhada, nas mensagens de Greg pra Emma e fica visivelmente com ciúmes. Lembremos que o Sam, teve um caso com a Emma na primeira temporada e nessa segunda eles estão meio que se estranhando, Tá lá e cá, mas eu acho que no final eles vão terminar juntos, Esse plot eu achei interessante nessa segunda temporada, porque o Sam tá ficando meio escanteado. Eu acho que Sam e Kate estão meio escanteados nessa segunda temporada, então trazer eles de volta pro grupo foi necessário pro roteiro. Só que lá na biblioteca, a Marie questiona a sua irmã sobre seus poderes e quando exatamente ela se tornou uma super. Até então, todo mundo achava que só a Marie tinha recebido o composto V, aquela substância criada pela VOT que dá superpoderes. Mas a história fica bem mais confusa. A gente descobriu que os pais delas, Malcolm e Jake, foram a uma clínica de fertilidade da VOT pra conseguir
conseguir ter Marie, e é bem possível que ela tenha sido exposta ao composto V ainda bebê. Já Annabeth, teoricamente, nunca recebeu a droga, só que com as visões e o poder de prever o futuro, fica claro que alguma coisa aconteceu, né? E a Annabeth, ela não lembra de nada e ela sequer pode perguntar aos pais o que aconteceu, né? Porque a Marie, lembremos, quando ela era mais jovem, ela sem querer os pais. E a Pam, a tia com quem ela cresceu, também nunca tocou no assunto, né? Então, ou Pam realmente não sabe de nada, ou está escondendo a verdade para poder proteger a menina. E no fim das contas, o mistério continua, cara. A Annabeth tem poderes, mas ninguém sabe exatamente como isso aconteceu. A única certeza que temos é que o Cypher, ele sabe absolutamente tudo. Se tem um cara que tá sempre um passo ou dois à frente de todos os outros, é o maldito do Cypher, e ele tem todas as respostas, cara. Então, ao invés de tentar resolver todo o mistério que está rolando, a Annabeth está focada em uma única missão, que é voltar para Pam. Mas a Marie tenta colocar um ponto de lógica na história, né? Dizendo que se ela realmente for para casa, a Vought ou Elmira vão aparecer no meio do caminho e vão capturar ela rapidinho. E a ideia é simples, né? Eles usariam a Annabeth como isca para poder chegar até Marie e o resto do grupo. Então, por mais que a Annabeth queira viver seu momento emo, né, e fugir do caos, o plano dela é basicamente um desastre ambulante, né? E para piorar, a Annabeth, né, mesmo após toda essa confusão e a Marie literalmente ter salvado a vida dela, porque a Annabeth foi de arrasto para cima. Quem trouxe ela de volta foi a irmã, foi a Marie. E mesmo assim, essa menina, a Annabeth, fica enchendo o saco da Marie e culpando a Marie por tudo de ruim que aconteceu na vida dela. Sendo que nem foi culpa da Marie, cara. Ela fez aquilo de forma inconsciente. Os verdadeiros culpados são os pais delas duas, né? Se a Annabeth, ela tem poderes, é porque ela teve contato com o composto V em algum momento. E quem injetou e liberou o composto V na Annabeth foram os pais dela. A culpa é dos pais. E no fim das contas, né, pelo menos a Annabeth tem a sorte de ter alguém como Marie por perto, né? Disposta a enfrentar o lado sombrio do capitalismo disfarçado de super-heroísmo. Enquanto isso, o Cypher aparece na casa de Polarity, né, todo confiante e esperando que Marie entre em contato com ele. E quando isso acontece, ele pede para Polarity enviar uma mensagem. Se ela voltar para o campus e trabalhar com ele, seus amigos e irmã ficam vivos. Simples, direto e manipulador, né? Polarity, claro, se recusa a participar dessa chantagem e então que o Cypher apela promocional e joga a morte do Andrew na conversa. Ele diz que tentou reverter os danos cerebrais do rapaz, né, com a ajuda da ciência, mas descobriu que até a ciência tem limite. E agora o Cypher acredita que a Marie é a única super capaz de reverter esses problemas cerebrais ou então alguns distúrbios que algumas pessoas têm, como é o caso do Polarity. Ele tá sofrendo com essa doença por conta do uso excessivo dos seus poderes, que é o que estava acontecendo com o Andrew também. E o Cypher acredita que a Marie pode resolver todos esses problemas. Então o Cypher propõe um trato, né? Se Polarity quiser viver, é só fazer o que ele manda, mas Polarity escolhe proteger Marie e os amigos, mesmo que isso custe sua própria vida. E é aí que o Cypher decide forçar a barra, né? Literalmente toma o controle do corpo do Polarity e da mente dele. Ele usa para poder extrair de Harper, né, a localização de Marie da turma, e tudo isso enquanto Harper acha que tá só pedindo ajuda pro Polarity. E spoiler, já não estava mais no comando do próprio corpo, né? Essa cena foi engraçada, né? Desculpa, mas o Cypher pegando a própria mão dele e fazendo o Polarity se bater foi um pouco engraçado. A situação é complicada, mas eu achei um pouco engraçado. E de volta à biblioteca, né, a Annabeth tem um ataque de pânico e a Marie corre para poder ajudar. E aos poucos as duas vão se aproximando, quase parecendo irmãs de verdade. Só que o clima de reconciliação dura pouco, né? Porque o Vicor, ele invade a biblioteca e rola o maior caos. E o Harper, sem saber, entregou a localização do grupo direto pro Cypher, né? E o caos começa, né? O Vicor parte pra cima de todo mundo, obrigando Kate, Annabeth e Emma a se esconderem. Afinal, convenhamos, os poderes delas não são lá muito úteis em uma batalha contra o Vicor, né? Que é um gigantão de 2 metros de altura, quer dizer, 3 metros mais ou menos. E Marie, Jordan e Sam até tentam enfrentar o Vicor, mas os esforços deles não vão adiantar de muita coisa, porque aquele maluco é muito forte. Talvez a Marie, pela extensão dos poderes dela, teria até condições de derrubar o Vicor, mas naquele momento ela não estava conseguindo. E quando tudo parece perdido, surge a Zoe Newman, né, acompanhada de ninguém menos que o Stan Edgar, com quem aparece para poder salvar no último minuto, né? A Zoe, prática como sempre, usa seus tentáculos para poder acabar com o Vicor rapidinho. E a Zoe, para quem não lembra, é a filha da Victoria Newman, que agora está, né, sob o comando, digamos assim, né, sob os cuidados do Stan Edgar, nosso queridíssimo Gus Fring. E com o inimigo fora de cena, Stan alerta o grupo que ficar ali é trabalho em vão, cara, porque a Vought vai encontrá-los a qualquer momento. Ele os leva até seu esconderijo secreto, prometendo explicar tudo assim que eles estiverem em segurança. E no elevador, o Stan explica que o abrigo fica a 27 metros de profundidade e é a prova de qualquer raio-x ou poder capaz de atravessar uma bomba de nêutrons. E durante esse trajeto, né, o Stan Edgar, ele solta algumas revelações interessantes, né? É o que eu falei, isso amarra com o que a gente viu na última temporada de The Boys. Então, se você não viu a última temporada de The Boys, você ficou boiando nessa parte aqui. O Stan, ele basicamente diz que depois que o Butch, ele
a Victoria Newman, né, a filha da Newman, que nesse caso é a Zoe, que a gente viu no final desse episódio, ela foi pra Red River, que é o mesmo instituto da Victoria Newman e da Marie, só que aí o Stan Edgar foi lá e resgatou a Zoe. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que falar sobre GNV, sobre esse episódio. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, e a gente vai trocar essa ideia sobre GNV, The Boys e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. E por enquanto o grande mistério é o seguinte: o que exatamente o Cypher quer com a Marie? Porque além de tratá-la como um remédio milagroso, né, capaz de curar qualquer ferimento, o cara parece ter um plano bem mais ambicioso. E segundo Stan Edgar, o Cypher até concorda com as ideias da Goldolkin, né, que é o criador do projeto Odessa, mas com um pequeno detalhe: enquanto Goldolkin queria controlar os Supers, o Cypher, ele quer algo mais. Ele quer algo megalomaníaco. Ele sonha com uma utopia dominada exclusivamente pelos Supers. É tipo um sonho maluco que ele tem, basicamente. E o Stan também revela que conhecia o projeto Odessa, né, mas como Marie parecia uma humana normal, ele encerrou o programa. Só que quando ela acidentalmente arrancou os pais, ficou claro que o experimento tinha funcionado. E a partir daí, a Vought e possivelmente o próprio Cypher começaram a mexer os pauzinhos na Universidade Goldolkin para transformar Marie na nova Homelander. E para poder criar Marie, o Cypher teve que refazer todo o trabalho da Goldolkin, né, destruindo no incêndio que o supostamente fez ele de arrasto pra cima. Mas aí que vem um grande spoiler: aquele maluco que tava lá naquela câmera hiperbárica que a gente viu em episódios anteriores, né, que tava sendo mantido sobre, né, prisão ali do Cypher, é simplesmente o Thomas Goldolkin. O maluco deve ter mais de 100 anos, ele tá queimado vivo. Caramba, velho, esse foi um plot absurdo, tá? E com essa revelação, Stan, ele muda os seus planos, né? Antes, ele queria garantir segurança pra Marie e seus amigos em troca de lealdade quando voltasse ao comando da Vought. Agora, com o Thomas Goldolkin vivo, ele quer encontrá-lo e aprender o segredo para controlar todos os Supers. Ele já tem parte das pesquisas, né, sobre um dispositivo de controle, né, uma mistura de apito ultrassônico, coleira elétrica e gás olatono, mas nada melhor do que aprender direto da fonte, né? A grande questão é: será que o Stan Edgar realmente é confiável? Eu já assisti Breaking Bad e eu digo a vocês que ele não é nem um pouco confiável. E no meio de tantas conversas tensas, tantos plots e coisas mirabolantes acontecendo, chega um momento que o roteiro dá uma acalmada nesse episódio, né? Alguns personagens se entendem, eles conversam, chegam a um acordo. Então, pô, Emma faz as pazes com Sean, Annabeth e Zoe tem um momento de vulnerabilidade, Marie e Jordan discutem, né, se vale a pena confiar no Stan, e spoiler, ninguém confia 100%. Enquanto isso, né, o Cypher descobre que o Vicor falhou em capturar a Marie, e num acesso de raiva, né, ele desconta tudo no Polarity, né, forçando o cara a se ferir sozinho. E depois o Cypher dá um monólogo bem perturbador sobre sua filosofia de vida. Ele conta que quando era criança viajava para a Austrália com o pai e aprendeu que lá os caçadores simplesmente decepam os cangurus para poder proteger o rebanho. Ou seja, é uma forma de controlar a superpopulação, mas na mente doentia dele, isso virou uma metáfora para o que ele quer fazer com os supers, velho. Pro Cypher, dentro daquela universidade existem muitos supers medíocres, com poderes que não são tão relevantes. E ele pode ter até um pouco de razão nisso. Tem alguns supers ali que infelizmente tiveram a infelicidade de nascer com esses poderes que não adiantam de nada. Só que obviamente é uma visão completamente perturbada da mente do Cypher que não faz sentido nenhum. Ele quer dizimar 75% daquela universidade, né, dos supers, e deixar só a nata da nata. Só a galera que realmente é muito poderosa e que tem muito potencial. É uma visão completamente doentia do maluco, velho. Ele literalmente quer abater o rebanho. Ele tá nem aí pra quantidade de vítimas que ele vai fazer, se o super ele tem um poder interessante ou não. Ele quer abater 75%, irmão, só pra deixar a nata. Agora, como exatamente ele vai fazer isso, ainda é um mistério, né? Porque antes de revelar o plano completo, o Polarity, ele reage, os dois brigam feio e o Cypher é jogado pela janela. E quando o Polarity olha pra baixo, o Cypher simplesmente sumiu, cara. Mas é bem provável que esse tal de abate que o Cypher falou envolva aquele seminário de otimização de heróis. Basicamente uma seleção mortal pra ver quem sobrevive, né? O Cypher quer que Marie participe, porque ele a vê como uma parceira ideal pra poder enfrentar o Homelander. E claro, a Vought daria um jeito de encobrir qualquer massacre, né? Afinal, se tem uma coisa que eles sabem fazer, é esconder corpos e inventar narrativas, né? E depois dessa treta, a gente sabe muito bem o que vai acontecer com alguns personagens, né? Especialmente Polarity. Provavelmente ele vai tentar retornar para a universidade para poder salvar quem puder no meio do caminho, né? Para o destino dessas pessoas não ser o mesmo do seu filho Andrew. Só que a gente sabe como funciona o sistema, né? Se ele for encarar de frente a Vought, ele vai perder, porque os alunos, a galera que tá dentro daquele sistema vai fazer de tudo para proteger a Vought. E o Polarity, nesse momento, ele pode estar sozinho. Enquanto isso, Marie e Kate deixam o esconderijo do Stan e Marie quer encontrar Goldolkin antes dele e entender o plano do Cypher, né? E a Kate, por outro lado, só quer que a Marie use seus poderes para curar o seu cérebro e restaurar os seus dons mentais. Será que a Marie vai topar, cara? Ter uma controladora de mentes ao lado pode ser bem útil quando seu maior inimigo é um manipulador nato, né? Mas aí também ficou outra dúvida, né? Assim como Stan Edgar, que é um cara 880, né? A gente não sabe
sabe muito bem se dá pra confiar nele ou não. Será que a Kate também dá pra confiar nela? Será que a Kate realmente não tem planos por trás disso? Ela não tá apenas manipulando a Marie e os demais? E o maior mistério de todos, de onde vem os poderes do Cypher, né? Muita gente achava que ele só era um receptáculo das pesquisas da Godolkin, mas esse episódio deixa claro que ele tem habilidades próprias, ou seja, o Cypher ele pode ser um super bem raro, cara, algo natural, o que explica esse delírio dele de superioridade. Comentem embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando da temporada e teorias para os próximos episódios, tá? Que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!